Você já teve dúvida na hora de colocar ou não o R no final de uma palavra? Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Na aula de hoje, eu vou falar sobre o R no final dos verbos. Mais especificamente, eu vou falar sobre o verbo dar. E aí, é dar com R ou dar sem o R? Eu vou explicar tudo muito bem explicadinho e no final da aula vai ter um teste para você treinar o que aprendeu ao longo da aula. Então, fica aí até o final para não perder. Por que existe essa confusão na hora de escrever? Porque quando nós estamos falando, acaba que dar com R e dar sem o R tem uns sons parecidos. E aí, na hora de escrever, as pessoas ficam em dúvida. Será que eu coloco ou será que eu não coloco o R? Então, nesta aula, eu vou falar sobre o verbo dar, mas também serve para outros verbos, porque essa dúvida costuma acontecer em todos os verbos, tá bom? Então, vamos começar? Muito bem. Dar com R, D-A-R, é o verbo no infinitivo, que é uma forma nominal do verbo. Isso quer dizer que o verbo não está flexionado, não está conjugado de acordo com o sujeito. Esse dar com D-A-R, com o R no final, que é o verbo no infinitivo, é geralmente utilizado depois de um outro verbo, ou seja, em uma locução verbal. Coloquei aqui dois exemplos. A criança queria dar o presente antes da festa. Veja que aqui nós temos a locução verbal queria dar. São dois verbos que aparecem juntinhos. A forma verbal queria está flexionada, de acordo com o seu sujeito, a criança. Veja, a criança queria. Esse dar é o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo termina em ar, ou ir. Então, nesse caso, é o verbo dar, que termina em ar, é de primeira conjugação. Mas também tem os verbos de segunda conjugação, que terminam em er, como comer, beber. E os verbos de terceira conjugação, que terminam em ir, como sorrir, partir, cair. Então, aqui, esse verbo dar está no infinitivo. Por isso, nós devemos colocar o R no final. Então, a criança queria dar o presente antes da festa. Outro exemplo, eu não vou dar mais informações. Aqui nós, de novo, temos uma locução verbal formada pelo verbo ir, que está flexionado aqui, eu não vou, mais o verbo principal no infinitivo, que é o verbo dar. Não vou dar mais informações. Aqui, como eu estou dando a aula sobre a diferença entre dar e dar, veja que eu estou puxando o R, e eu puxo o R, né, que eu sou do interior de Minas. Então, eu estou puxando o R para ficar mais claro. Mas essa confusão acontece justamente porque quando nós estamos falando, nós geralmente não pronunciamos essa letra R. Então, a criança queria dar o presente antes da festa. Eu não vou dar mais informações. Então, veja que esse R fica praticamente apagado na nossa fala. E é isso que causa a confusão. Mas você não pode fazer essa confusão na hora de escrever, porque é um erro bem básico. Então, vamos lá. Uma dica que eu dou para vocês é que, veja, nesse caso, o verbo está no infinitivo. Eu disse que ele não está flexionado. O verbo que está flexionado é o primeiro verbo, é o verbo auxiliar. E o verbo auxiliar que vai se flexionar de acordo com o sujeito. Então, se você muda o sujeito, nesse caso aqui,
o sujeito está no singular. Coloca o sujeito no plural. Você vai ver que não acontece nada com o verbo dar. O que vai mudar vai ser o verbo auxiliar, o que vem antes. Então, olha só. A criança queria dar o presente antes da festa. Troca a criança por as crianças. As crianças queriam dar o presente antes da festa. Veja que o dar, que é esse que termina com a letra R, continua igual. O que muda é o auxiliar, porque é o auxiliar que está flexionado de acordo com o sujeito. Então, as crianças queriam dar o presente antes da festa. Vamos mudar o segundo. Em vez de eu, vamos colocar nós. Nós não vamos dar mais informações. Então, veja, o dar, que é o que termina em R, continua igual. O que muda é o verbo que vem antes, é o verbo auxiliar. Nós não vamos dar mais informações. Então, eu mudei o sujeito. O dar continua igual, ele termina com a letra R, quer dizer que ele está no infinitivo, certo? E o dá, sem o R, D-A e o acento agudo. Veja, aqui é a flexão do verbo dar. É quando o verbo dar está conjugado de acordo com o sujeito. 2 exemplos de novo. Meu filho sempre me dá presentes. O que nós temos aqui? Esse dá está flexionado de acordo com meu filho. Aqui o verbo não está no infinitivo, ele está conjugado. Meu filho sempre me dá presentes. É o D, o A e o acento agudo, certo? Outro exemplo, aquela atendente dá informações precisas. Veja, aqui o dá também está flexionado, então é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo. Meu filho sempre me dá presentes, aquela atendente dá informações precisas. Então, se a gente mudar o sujeito, colocar o sujeito no plural, por exemplo, esse verbo vai mudar, porque ele vai concordar com o sujeito. Meus filhos sempre me dão presentes. Então, eu mostro para você que aqui o verbo não está no infinitivo, portanto, não termina em R. Ele está flexionado. Meu filho sempre me dá, meus filhos sempre me dão presentes. Mesma coisa do próximo exemplo. Aquela atendente dá informações precisas. Aquelas atendentes dão informações precisas. Então, aqui o verbo está flexionado e precisa concordar com o sujeito. Por isso, não termina em R, porque não está no infinitivo. Professora, e o dá que não tem acento, é só o D mais o A sem acento, existe também? Existe, mas não é o verbo dar, não é uma forma verbal. É a preposição de mais o artigo a. Eu junto a preposição de com o artigo a e vira dá sem o acento. Então, um exemplo, livro da aluna. Esse dá não termina em R, porque não é o verbo dar, não é o infinitivo do verbo dar, e não tem acento. Por quê? Porque não se trata de uma flexão do verbo dar, é apenas a preposição de mais o artigo a. Então, livro da aluna, de mais a, dá. Caminho da escola, também é o de mais a, dá, certo? Então, aqui é preposição mais artigo, não tem nada a ver com o verbo. Então, não termina em R e não tem acento, beleza? E agora eu preparei um pequeno teste para a gente treinar o que aprendeu ao longo desta aula. São 4 frases para você preencher com a forma correta. Vamos lá. Primeira frase. Você sempre, espaço, tudo que seus filhos pedem. Esse espaço deve ser preenchido com dar ou com dá. Então, tem R ou não tem R? Já coloca aqui nos comentários. Número 1, como você acha que deve ser preenchida esta lacuna? Segunda frase. Ele costuma, espaço,
nota de mão beijada para os alunos. Esse espaço deve ser preenchido com dar, com R no final, ou dá, sem o R. Terceira frase, não se esqueça de colocar a resposta aqui nos comentários, as respostas nos comentários, que eu quero ver como vocês estão indo no nosso Vamos Treinar. Terceira frase, vocês precisam, espaço, mais atenção às crianças. E a quarta e última frase do nosso teste para você aplicar os conhecimentos adquiridos nesta aula é a seguinte: aos domingos, o padre, espaço, comida na porta da igreja. Esse espaço deve ser preenchido com dar com R ou dá sem o R. E aí, como será que vocês foram nesse teste? Resposta da primeira frase do nosso teste. Você sempre dá tudo que seus filhos pedem? Aqui é o verbo flexionado, por isso não tem R. Você sempre dá. Veja que se eu mudar o você por vocês, o verbo vai mudar. Vocês sempre dão tudo que seus filhos pedem? Então, aqui não é o verbo no infinitivo, não tem o R, portanto. Segunda frase. Ele costuma dar nota de mão beijada para os alunos. Ele costuma dar. Veja que aqui o dar faz parte de uma locução verbal. Antes de dar, tem um verbo flexionado, costuma. Se eu mudo ele por eles, como é que fica? Eles costumam dar nota de mão beijada para os alunos. Então, o que muda é o verbo auxiliar. O costuma vira costumam. E o dar, que está no infinitivo, não está, portanto, flexionado, continua igual, continua com o R aí, dar. Terceira frase, vocês precisam dar mais atenção às crianças. Mesma coisa, aqui o dar faz parte de uma locução verbal, então ele está no infinitivo. Vocês precisam dar mais atenção. É claro que quando a gente está falando essa frase sem prestar muita atenção à pronúncia das palavras, a gente vai falar assim, vocês precisam dar mais atenção às crianças. Esse R quase desaparece, mas você precisa saber que se trata do verbo no infinitivo e na hora de escrever não pode se esquecer do R, combinado? Quarta e última frase. Aos domingos, o padre dá comida na porta da igreja. Então, aqui o verbo está flexionado de acordo com o seu sujeito, que é o padre. Veja, se eu mudo o padre e coloco os padres, fica aos domingos, os padres dão comida na porta da igreja. Então, o verbo, a flexão do verbo vai mudar. Veja aqui, vamos voltar aqui para a terceira frase. Vocês precisam dar. Se eu mudo o vocês e coloco você no singular, por exemplo, fica você precisa dar. O que muda vai ser o precisa. O dar não vai mudar porque ele está no infinitivo. Lembrando que nesta aula eu falei especificamente sobre o verbo dar, mas essa confusão de coloca, não coloca R no final dos verbos acontece com todos os verbos. Então, a gente vê por aí muitas pessoas colocando o R quando não é para colocar o R e tirando o R quando o verbo deveria ter o R, ou seja, quando está no infinitivo. É uma confusão que acontece com todos os verbos, então você precisa estar atento. Quando o verbo está flexionado, quando o verbo não está flexionado, ou seja, quando é com R, quando não é com R no final, beleza? Eu espero que você tenha entendido tudinho. Coloque aqui a hashtag nos comentários, entendi tudinho. E que tenha acertado, se não acertou o nosso Vamos Treinar, que tenha aprendido com ele. Um grande abraço, não se esqueça de deixar o gostei nesta aula e compartilhar a aula com os amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.